Estamos no Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre doença de Alzheimer. Cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem a demência atualmente. A maioria, há 30 anos, eram 500 mil. Daqui 30 anos poderão ser 4 milhões. Por isso que é importante falar sobre isso. Dr. Lucas está com a gente? Agora só tenho uma dúvida aqui se é Bonadil ou Bonádio. O nome próprio é mais difícil, vou perguntar ele mesmo. Dr. Lucas, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, doutor? É Bonadil ou Bonádio? Bonadil. Bonadil mesmo. Isso aí. Ô, doutor, essa projeção aqui é assustadora de 500 mil há 30 anos para 4 milhões daqui a 30? Sim, é assustador mesmo, viu? E a doença só progride. À medida que aumenta a idade, também fica mais comum. Por exemplo, ó, entre 65 e 74 anos de idade, ela costuma aparecer a partir dos 65. 3% da população pode ter. Quando passa dos 85 anos, 32% da população pode ter Alzheimer. Então a tendência, a população nossa está cada vez mais envelhecendo, vivendo mais. Então você vai ver mais a doença, né? Era isso que eu ia perguntar. Isso tudo está aumentando por uma questão existencial ou porque as pessoas estão vivendo mais e com isso tendo a doença que é degenerativa da idade? É porque a doença é degenerativa, ela vai aparecer em um certo grau de população, independente do que for. Porém, como nossa expectativa de vida está aumentando, no Brasil principalmente, então vai ser mais prevalente a doença. Esse é o motivo principal. Meu Deus. Como é que ela é? Agora, qual é a idade mais tenra? A idade mais que vocês têm registros aí, mais jovem e que tenha manifestado Alzheimer? Olha, a demência de Alzheimer habitual que a gente vê dia a dia, que eu digo aquela que não é genética, que não é familiar, a partir de 65 já começa a ter alguns sinais e sintomas. Porém, após os 85 que nós vemos com muita frequência, que é bem mais vista, né? Mas, óbvio, assim, existe um grupo muito raro de parte genética, não é tão comum, que pode começar a partir dos 50 anos, 45. Mas isso é um gene mais raro, que poucas famílias têm no Brasil, não é algo tão visto. Tá? Tem até um livro e um filme que é muito legal, que eu gosto de falar com os pacientes, que chama Para Sempre Alice. É espetacular, tanto o livro quanto o filme. Ele é uma neurocientista que tem essa doença genética. E ela descobre, assim, tem todo o desenrolar da história. Entendi. Então, dá para você sentir como que é um paciente com demência de Alzheimer evoluindo. Repete o nome do filme, então, doutor? Chama Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. Quem se interessar pelo assunto e quiser assistir uma obra aí de cinema sobre isso, Para Sempre bom. Alice. É bem feito. Doutor, me diga uma coisa, por que muitos terão, outros não terão? O que diferencia um do outro, afinal? Na verdade, até hoje, não tem uma etiologia, um motivo próprio para dizer qual é a causa de demência de Alzheimer. Ainda não se sabe dizer qual o motivo. Nós sabemos a fisiopatologia, por exemplo, assim, a gente sabe como que acontece. O que acontece dentro do cérebro, qual o padrão de inflamação, depósito de proteína beta-amiloide, o que gera, mas não o que faz isso acontecer. Não qual o gatilho ou start. Então não dá para prever quem vai ter ainda. Porque minha mãe teve, eu vou ter? Não. Meu avô, minha avó tiveram, eu vou ter Alzheimer. Não dá para afirmar. Acho que ainda está na literatura um pouco incerto qual o motivo, o que causa. Doutor, bom dia, Adalberto, acompanhando as suas falas. Doutor, antes de entrevistá-lo e falar desse Fevereiro Roxo que trata a respeito do Alzheimer, a gente costuma fazer uma pesquisa a respeito do assunto. E estou olhando aqui, pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, também da Federal do Rio Grande do Sul, e acabam os cientistas fazendo os estudos e estão convencidos que hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, sedentarismo, obesidade podem favorecer o Alzheimer no futuro, doutor. O padrão de vida hoje do brasileiro é o que pode trazer essa doença, além da idade, como o senhor falou? Adalberto, bom dia, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, não agradecendo a vocês dois, né? Mas é o seguinte, sobre falar essas doenças para diabetes, pressão alta, cigarro, sedentarismo, alimentação irregular, são doenças que são fatores de risco para todas as doenças, tanto demência quanto cardiovasculares. Então, muitas vezes a pessoa que tem essas doenças e que não trata direito, cada vez se expõe a fatores de risco que elevem a pressão arterial, que gerem diabetes, que seja sedentário,
são pessoas que não buscam uma qualidade de vida muito boa. E ela fica exposta a doenças, quaisquer que sejam, né? Fica com o sistema imune mais fraco. Se o sistema imune é mais fraco, vai se expor a infarto, a AVC, a demência tende a ser mais impactante numa pessoa assim. Tá? Então, basicamente, o estilo de vida dela não é que causa a demência, tá? Mas ela favorece o aparecimento da doença com maior impacto na sua qualidade de vida. É isso que esses estudos querem dizer, tá? Porque, como eu falei agora há pouco, não tem algo que a gente descubra que seja o gatilho da demência de Alzheimer ainda. Tá? No entanto, a gente tem os fatores associados que fazem a doença dar mais impacto na qualidade de vida do familiar e do paciente. Doutor, nos últimos anos fala-se muito dessa doença Alzheimer, que começou a aparecer, como o senhor disse também, a gente está aumentando a vida, né? Antigamente, com 60, 70 anos, o brasileiro já falecia. Agora não, a gente vê 80, 85, 90 anos, subiu bastante. E a gente percebe também, doutor, que quando se trata de Alzheimer, não só a pessoa que tem o Alzheimer que sofre, mas também toda a família. Tem que entender Alzheimer, tem que compreender Alzheimer para poder cuidar da pessoa que passa por esse período, né, doutor? Alberto, você falou um ponto extremamente importante. O que acontece? Eu vivi isso familiar, né? Meu avô teve Alzheimer, minha avó tal, teve quem cuidar dele. A maior parte de nós, pessoas, nós não estamos preparados para cuidar de um idoso. Porque a gente tem filho, cuida da criança e beleza, parece que é natural. Mas nós não estamos preparados para cuidar dos nossos pais. Porque o idoso, o adulto, né? Então isso acaba dificultando muito o entendimento do familiar. E o familiar acaba sofrendo, passando por depressão junto, se expondo a doenças, às vezes machuca a coluna para ajudar a cuidar do idoso. Isso é um grande problema que tem na população brasileira. A gente não está preparado para cuidar do idoso que sofre de Alzheimer e entender a doença. Não é fácil, doutor. Eu tenho minha mãe com Alzheimer, já faz alguns anos, 5 anos de Alzheimer. A medicação ajuda muito, evolui muito os medicamentos, o senhor sabe disso, o senhor é dessa área, mas a gente aprende a cada dia. E só para entender Alzheimer tem que passar, tem que ter alguém da família com Alzheimer para poder entender. A gente sabe que essa doença, ela não é fácil, cada dia é diferente, é uma reação diferente, são dias da semana que a pessoa se torna mais agressiva. A paciência é fundamental quando a gente se fala de pessoas com Alzheimer. Então, quando a gente fala em Alzheimer, não só a pessoa que está acometida pela doença, como o senhor está falando, mas a família. É importante que a família pesquise, que a família busque ajuda para poder entender, porque não é fácil. Como eu disse, cada dia é uma reação diferente dessa pessoa e muitas vezes ela não sabe como que ela está reagindo. Tá? Eu percebo, doutor, eu acho que o senhor sabe disso, a gente vê uma nitidez na fala dessas pessoas cometidas por Alzheimer do passado. Lembra muito bem do passado, mas não lembra nada do momento ali agora. O senhor pode falar qualquer coisa que o senhor fala de momento com a pessoa, ela vai perguntar 15, 20 vezes, porque ela não vai recordar no momento. Adalberto, só assim, o que eu vou reforçar, assim, aproveitar? Já que você tocou no assunto do sintoma, do sinal, né? Quais as primeiras manifestações mais comuns no Alzheimer, para até a gente ficar atento, né? Para o nosso familiar em casa. Por exemplo, aquela pessoa que tem a perda da memória de curto prazo, né? Você falou, o passado lembra muito bem, ficar remoendo o passado, falando, mas o curto prazo que é? A pessoa ela faz perguntas repetitivas, frequentemente perde objetos, ou esquece reuniões, compromissos de família, coisas simples, né? Às vezes tem um raciocínio prejudicado, dificuldade em lidar com tarefas complexas. Aquela pessoa que fica procrastinando muito, se fala, faz aquilo, ela começa, fica, não termina, e ela demora, falta iniciativa para começar uma atividade simples em casa, como varrer, ou começa a varrer um pedaço e para, esquece com frequência comida no fogo, queima comida, deixa gás ligado. São coisas que o cuidador tem que atentar bastante. Às vezes até para falar, ela tem dificuldade para pensar em palavras mais comuns. É o habitual, em concluir um raciocínio, ela começa a ter o raciocínio, ela se perde no meio, daí cansa, daí ela já sai. A pessoa com Alzheimer, ela não quer se expor à dificuldade de raciocínio lógico, né? Então são sinais para você ver. E o que você falou, né? O que é importante o cuidador entender? Essa flutuação de comportamento. A pessoa com a demência, tem horas que ela tá, você olha, nossa, parece que ela tá normal. Fala, tá ótima, conversando, tá bem. Dali a pouco, no dia seguinte,
ela não te reconhece, está agitada, grita, tem uma ideação persecutória, acha que está sendo roubada, onde está minha carteira, meu dinheiro, estão vindo aqui me pegar, estão batendo em mim, né? Fica perambulando pela casa, se perde para ir no banheiro. Então, tem fases do Alzheimer que tem uma flutuação do comportamento. E isso a família tem que entender. Porque senão vai estar sempre brigando, fica maltratando o idoso. E é sem querer. O comportamento da pessoa com Alzheimer é sem querer. Ele não está fazendo propósito. É importante o senhor tocar nesse assunto, doutor. Eu tenho certeza que esse tipo de linguagem fica mais fácil para as pessoas que não estão acompanhando agora o jornal, pela TV, pelo rádio, poder entender o que é Alzheimer. Importante o senhor falar também desse início das pessoas, que é o esquecimento. Muitas vezes o que o senhor falou já aconteceu na minha residência, por exemplo, a minha mãe esqueceu o arroz no fogo, queimar o arroz, não perceber que o arroz está queimando. Acontece muito, doutor, por exemplo, a minha mãe ela toma o café da manhã. Ela toma o café da manhã na casa das minhas irmãs, depois ela vai na minha casa, a gente pergunta, ela toma o café da manhã de novo, ela almoça, quantas vezes se for perguntar para ela, ela acaba almoçando, acaba jantando várias vezes porque não se lembra do que fez. Então, muita atenção tá, para você que está passando por esse momento agora. Eu até agradeço a atenção do doutor, que é uma pessoa especialista nessa área, um grande cirurgião na nossa região. Eu sei que o senhor atende aqui em Matão, atende também Araraquara, atende São Carlos, toda a nossa região. Importante a participação do senhor, passar essa informação, porque cada vez mais que está prolongando a nossa vida, mais a gente tem que ficar atento com esse tipo de doença que vem aparecendo, né, doutor? Sim, Adalberto, eu vou aproveitar já para tocar em um assunto interessante, porque é algo recorrente do consultório, tá? Para reforçar para as pessoas. Porque a gente fala aqui de esquecimento e tal, acaba gerando um pouco de ansiedade, rebuliço, e as pessoas, nossa, será que eu tenho? E sempre dá uma corrida no meu consultório com dúvidas. Mas vamos lá, por exemplo, pessoas jovens. Quem que não tem esquecimento? Todo mundo esquece. Mas quando a gente fala de esquecimentos hiper recentes, não existe esse termo, na verdade, técnico, mas eu digo assim, você está aqui, cozinhando, você tem que ir ali na geladeira pegar um negócio. Você virou para pegar o negócio, você foi ali pegar, você acha, o que eu vim pegar na geladeira mesmo? Aí você volta a fazer, é verdade, daí vai. Aquelas coisas muito assim, que você está fazendo uma atividade, você vai fazer outra, você esquece que você foi fazer ali. Você foi no armário pegar um negócio. E ou você está conversando numa reunião, daí você dá aquela esquecidinha na palavra, daí depois lembra. Isso, geralmente, Adalberto, quero que vocês reforcem, a gente entenda bem, está mais relacionado à ansiedade na pessoa jovem, na desatenção, na perda do foco, que é muito comum também, que está absurdo no nosso meio. Agora passou a pandemia, também continua aumentando só a ansiedade, o estresse. Então acaba tendo isso. Isso não é sinal de Alzheimer, tá? Isso não é sintoma. Então, para as pessoas não ficarem preocupadas, estou com 40 anos de idade, será que estou com Alzheimer? Daí já chega correndo no consultório, doutor, minha mãe teve porque eu estou com Alzheimer, eu também estou. Calma, vamos ver a parte cognitiva, mental, de ansiedade, né? Doenças muito menos graves precisam sempre de um bom diagnóstico. Imagine essa então, né, doutor? Sim. E sabe que uma boa conversa no consultório é o que resolve, né? Sim. Um bom bate-papo ali, uma boa atenção, escutar o paciente. Você capta ali, tem exame? Doutor, tem um exame que eu posso fazer para saber se eu tenho Alzheimer? Não. É uma boa conversa no consultório. Eu indico uma avaliação neuropsicológica bem feita, um profissional neuropsicólogo, fazer uma bateria de exames. É para ver o padrão de ansiedade e de depressão, que isso interfere bastante. Sabe, tem uma coisa que me preocupa muito, posso estar enganado, mas eu notei isso. Você tem hoje, em função de que hoje estamos vivendo muito mais, ela é uma doença degenerativa, a possibilidade de a gente topar com ela na vida é muito maior. Aumentam os casos, e aí nós falamos aqui das projeções, mas eu estou percebendo que não está aumentando na mesma proporção o número de médicos e especialistas. Estou enganado, doutor? Especialista em neuro? Não, em tratar Alzheimer. Em tratar Alzheimer? Neurologista em geral. Mas é tão difícil conseguir. Às vezes é difícil conseguir esse médico mesmo por planos e tal. Isso me dá a sensação de que são poucos. É difícil conseguir no interior. O pessoal acaba não migrando para o interior muito. A gente estava aí em Matão tentando trazer neurologista clínico para ajudar nós na equipe, né? Tinha um, saiu, e é difícil trazer para o interior. O médico, ele quer ficar na cidade grande, quer ficar na cidade maior, Ribeirão, Campinas, São Paulo. Migrar para o interior, o neurologista, o especialista, não é tão fácil. Eu estou nessa dificuldade de trazer mais colegas. E não é simples, tá? A gente procura, liga, fala, conversa. Até colegas aí da região buscando, não é fácil, sinceramente. A gente tenta. Como eu vivo aqui, tem bastante formando, tem muita gente formando. Não é pouco neurologista. As vagas de neurologia são bastante.
em grandes faculdades. No entanto, eles não migram para a cidade menor. Para a cidade menor. Bom, então como eu vivo no interior, a minha sensação não estava errada. Eu percebo que há uma dificuldade. Não está errada. Não, eu tenho essa dificuldade em trazer colegas para ajudar a então dividir paciente. Então faz sentido. Poxa, sentido, doutor, foi muito bom que o senhor participou. Primeiro porque nós aqui como imprensa, a obrigação de apoiar essas campanhas aí todas, e esse é um mês dedicado à questão do Alzheimer, mas também porque o senhor possibilitou que a gente cumprisse a nossa função, nosso dever aqui também, por essa ajuda e pelo esclarecimento. Agradeço ao senhor, viu? Bom dia. Obrigado. Posso só dar mais um último recado? Claro, fique à vontade. Eu estou com um pouco de pressa porque me disseram que o senhor tem um compromisso aí, mas só pode ficar à vontade, claro. Eu vou aproveitar o último minuto aqui que eu já vou para o meu compromisso. Assim, ó, eu acho que a informação é o principal caminho para a gente. Vocês poderem levar informação, chamar, eu estou sempre disponível para bater um papo, coisa rápida para levar. E eu vou fazer uma leve propaganda rápida minha. Eu tenho um canal que eu faço no YouTube sobre o AVC. Isso eu gostaria muito de divulgar, aproveitar, porque lá é tudo informação público leigo sobre o que vocês tocaram no assunto, diabetes, pressão. Se puderem só passar essa informação para frente. E qual é esse canal, doutor? Ele chama Minuto AVC. Minuto AVC. AVC. É no YouTube? AVC. É no YouTube. Tem bastante vídeo lá só sobre AVC. E assim, é o fundamental para entender. É bem legal. Minuto AVC no YouTube, isso. Viu? Obrigado, doutor, mais uma vez. Valeu, amigo. Obrigado, hein? Eu que agradeço, poxa. Nós que agradecemos. Doutor Lucas Bonadil, neurocirurgião, falou sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer.